Boa noite, professores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Marcelo Castro e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês as principais ferramentas e funcionalidades que o Colégio Miller liberou para os professores. São atividades diárias que serão executadas durante o ano letivo. Eu vou apresentar aqui lançamento de nota, lançamento de frequência, conteúdo ministrado, comunicação com as famílias. Eu vou apresentar o potencial da ferramenta, tá? Vou mostrar tudo que ela disponibiliza e que vocês poderão utilizar. E eu vou começar mostrando para os senhores como acessar essa plataforma. Tem duas formas de acesso, pelo celular ou pelo computador. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente já vai iniciar. Primeiro, o acesso pelo computador. Vocês vão acessar o site do Colégio Miller, colegiomiller.com.br. No site do colégio vai ter essa opção Acesse Agora Sistema Genera. Ao clicar no Acesse Agora Sistema Genera, somos redirecionados. O login do professor vai acontecer através do e-mail que ele informou para a secretaria. Todo professor que tem e-mail vinculado vai conseguir acessar o sistema. Se vocês tiverem alguma dificuldade com o e-mail, é só ir ali na secretaria com a Aline ou com a Alice e pedir para elas atualizarem o e-mail dos senhores. O e-mail ele é único e ele é obrigatório. Assim que vocês tiverem com o e-mail correto, é só informar o e-mail aqui. Eu vou colocar um e-mail que eu tenho para o nosso treinamento e eu vou clicar no botão próximo. Eu vou selecionar a instituição de ensino, no caso de alguns dos senhores, só vai ter o Colégio Miller, e vou clicar no próximo. A senha. No primeiro acesso, vocês ainda não têm a senha. Então, você pode clicar aqui ó, em Esqueceu sua senha, nesse botão. Coloca novamente o e-mail e clica em Próximo. O sistema está enviando um link para este e-mail, para definição da senha. Então, agora eu tenho que ir lá no e-mail. Veja que já chegou o e-mail aqui do Genera, da recuperação da senha. Eu vou clicar no e-mail e ele traz esse link. Ó. Clique aqui para alterar sua senha. Eu vou clicar, ele volta para o Genera, perguntando a sua nova senha. Vou colocar uma senha aqui e vou clicar em alterar. Assim que eu alterar a senha, ele já loga no sistema. Aqui é o sistema, o ambiente do sala de aula. Para alguns de vocês que já deram aula no ano passado, vai aparecer o portal do professor. Esse portal do professor, por enquanto, ele está só para consulta, porque em 2024 será utilizado apenas o sala de aula, que é esse módulo aqui com o chapeuzinho. Então, vocês não vão utilizar o portal do professor para 2024, ok? No sala de aula, você passa o mouse e clica em abrir. Esse é o sala de aula. É nele que vocês vão trabalhar e eu vou apresentar aqui todas as funcionalidades dele. Sala de aula ele começa na gestão do diário de classe. Então, nessa tela, que é a tela inicial, vai apresentar para vocês todos os diários de classe que vocês estão vinculados como professor. E vai aparecer apenas as disciplinas que vocês são professores. Nesse caso, é um professor de teste, eu vinculei todas as disciplinas para ele. Então, aqui para mim aparece tudo. Funciona como se fosse uma pastinha. Eu tenho a pastinha ali de língua portuguesa, de matemática, de ciência, e em cada uma delas eu tenho as notas, as frequências, os conteúdos e tudo o que vai acontecer ali. Nessa visão aqui, ele traz por linha, mas eu tenho esse botão aqui, ó, que muda a visão
que eu tenho dessa tela. É só duas opções de visualizar a mesma coisa, tá? Nessa aqui talvez fique mais claro como é que funciona o diário de classe. Traz as pastinhas de cada disciplina. Então eu vou vir aqui na pastinha de matemática, eu vou clicar nela. Essas são as funcionalidades que o sistema tem dentro do diário de classe. Então a gente vai ver a frequência, as notas, eu vou passar por cada uma delas, tá? Então eu vou começar mostrando lá de baixo, lá do último até o primeiro, tá? A gente vai passar por cada uma das opções. E a primeira opção é o grupo de discussão. O grupo de discussão é a funcionalidade que permite a conversa, troca de mensagens entre o professor e o aluno. Ao abrir aqui o grupo de discussão, vocês vão ter a lista dos alunos. No caso, nesse professor aqui, eu só tenho esse aluno e só apareceu ele, mas vocês aí vão ver a lista com vários alunos que tem na sua turma. Então, nesse aluno aqui, ó, eu posso vir aqui no balãozinho e mandar alguma mensagem para ele. Um material de aula rápido, alguma mensagem particular com esse aluno, não é com as turmas, tá? Quando eu venho aqui, eu posso anexar algum documento também do meu computador, posso selecionar algum documento aqui e mandar para ele, ou só a mensagem de texto e eu envio. Então tá aqui, vai ficando registrado o que o professor falou, o que o aluno respondeu, tudo mais. Como se fosse uma agenda, né? Cada mensagem que o professor recebe, esse balãozinho aqui fica vermelho e ele vai conseguir clicar aqui e ver qual foi a notificação que chegou para ele. Se foi algum aluno, se foi algum aviso da secretaria, da direção, enfim. Então, voltando aqui, e a próxima opção, então, alunos. A opção alunos, ela é uma opção de consulta, é uma tela de consulta. Assim que eu clicar nele aqui, vai listar todos os alunos que tem na minha turma. E é só uma relação de alunos mesmo, tá? Só a lista do aluno, consigo ver a fotinha. Só que tem um detalhe, quando eu clico no nome do aluno, ele vai me mostrar qual é o engajamento do aluno referente ao conteúdo que eu publiquei. Vocês vão ver quando eu chegar na parte de conteúdo que tem como enviar, por exemplo, um vídeo do YouTube para o aluno, tem como enviar um PDF, tem como enviar uma imagem, e aí eu consigo ver quanto tempo o aluno passou naquela atividade. Por exemplo, eu mandei um vídeo de 10 minutos e ele ficou 1 minuto no vídeo. Eu sei que ele não assistiu aquele vídeo. Então, o professor tem acesso ao engajamento do aluno referente às atividades que o professor lançou para ele. Então, vou voltar aqui. Próximo, relatórios. Na opção de relatórios, o professor vai poder ter acesso aos relatórios que a secretaria, a coordenação pedagógica, liberaram para os professores. Pode ser um relatório de chamada, um relatório de aniversariantes, de lista de assinatura. Qualquer relatório que hoje você solicita para a secretaria ou para a coordenação pedagógica, pode estar nesse modelo aqui também, pode estar nessa tela. E aí, de casa mesmo, do seu computador, você vai conseguir emitir os relatórios que eles liberaram para vocês. Por enquanto não tem nenhum, mas nessa tela vai ter as opções aqui dos relatórios que liberaram para vocês, tá? Voltando aqui. Dashboard. Dashboard é um gráfico. Quando eu clicar aqui, ó, ainda não está montado porque não tenho nenhum lançamento de nota, mas só para explicar, ele é um gráfico que tem como base o lançamento das notas. Digamos que o professor tem 5 provas. Ele aplica durante o semestre, durante o período, ele aplica 5 provas. E esse gráfico vai mostrando como é que está o desempenho da turma em cada uma dessas notas, em cada uma dessas provas. Aí o professor tem uma noção de que, olha, a turma inteira foi mal nessa prova aqui. E a turma inteira foi muito bem nesta prova. Então é um gráfico bem interessante para o professor analisar como é que está o desempenho da turma em relação às provas que ele aplicou. Ok? Voltando aqui.
O campo de médias, ele serve apenas para consulta também, ó. Consulta a média anual e a média final de cada aluno. Então, vai ter uma lista de alunos, aí vai ter ali a média gerada e a opção da banca avaliadora também para, no final do semestre, para somar algum ponto ali para ele na média ou não. Então, é uma tela de consulta para vocês só terem um campo ali, uma tela para consultar a lista de média dos alunos. Então, vai ter uma lista com os alunos e aqui os campos da média. Uma tela de consulta. Agora, o avisos não, o avisos já é mais interessante. Quando eu clico no avisos, eu tenho a opção de ver os avisos que eu já disparei e de fazer novos avisos. Quando eu clico aqui em mais novo aviso, ele me abre essa caixinha e eu posso disparar um comunicado para os alunos ou para a família. Eu vou mostrar, ó. Por exemplo, teremos prova dia 27/2, ou teremos alguma atividade, qualquer coisa que você precisa disparar para os alunos ou para a família. Eu vou só botar um texto simples, ó, mas aqui na descrição eu posso botar mais detalhes, eu posso colocar imagens, anexos, tabela, eu posso formatar aqui do jeito que ficar melhor. Mais abaixo aqui a gente tem a aba alunos, que indica todos os alunos que estão nessa turma. Eu posso mandar esse comunicado para alguns alunos em específico, eu clico no nome dele e clico na setinha, ou eu posso enviar para todos. Nesse botão todos aqui, ele traz todos os alunos daqui para cá. Todos que tiverem na aba direita receberão esse aviso. Data e hora do evento. Se eu deixar o horário padrão que aparece aqui, ele vai disparar assim que eu clicar em salvar. Mas eu também posso programar um aviso. Eu posso formatar, eu posso deixar programado para ele disparar lá no dia 26 ou 27, enfim. Quando chegar nesse dia, ele vai disparar esse comunicado. Então, eu posso agendar alguns avisos. Se o visto é obrigatório ou não, indica aqui que o aluno ou o pai vai ter que clicar lá que deu o visto. E se vai por e-mail ou não. Se eu não marcar para o e-mail, ele manda só para sala de aula, só para a plataforma. Assim que o aluno logar ou a família vai ver o aviso. Mas eu também posso disparar para o e-mail. Daí o pai recebe lá no e-mail dele na hora. E para quem que vai enviar esse aviso? É nesse campo que eu vou definir. Se eu quero que envie para o aluno ou se eu quero que envie só para o responsável acadêmico, por exemplo. Então, eu seleciono para quem, clico no mais. Eu posso selecionar vários aqui, ó. Seleciono o aluno também, seleciono outros relacionamentos, e aí eu marco aqui que eu quero que vai para o avô. Então, eu vou marcando para quem que eu quero que esse aviso seja disparado. Para o pai, para a mãe, enfim. Se eu quiser tirar algum desses daqui, eu clico no nome e ele sai, ó. Então, eu vou deixar só para o responsável acadêmico e configurei o meu aviso e eu clico em salvar. Ó, no meu caso, como eu só tenho um aluno, ele já disparou aqui para esse aluno, mas ele ainda não abriu, então não mostra que foi visualizado. Se eu for lá no e-mail desse aluno, eu tenho esse e-mail aberto aqui para mostrar para vocês, tá? Deste aluno não, tá? É do responsável financeiro deste aluno, financeiro e acadêmico deste aluno. É que a ocorrência não vai para o aluno, só vai para a família, né? Para o responsável financeiro e acadêmico. Ó, já chegou aqui, nova ação na ocorrência. E aí aparece essa mensagem: a ação notificar o responsável acadêmico foi associada com a ocorrência aberta para o aluno, aí o nome do aluno, do tipo de ocorrência em sala de aula. Então é um aviso ali para o responsável que uma ocorrência foi registrada. Beleza? Então vou voltar ali. Aí, depois de ocorrências, eu tenho notas e frequências. Eu tenho um campo para notas e um outro campo para frequências. Em notas, eu vou clicar aqui, vai aparecer a lista dos alunos matriculados na disciplina
E os tipos de nota. Se eu passar o mouse em cima, ele fala qual é o tipo. AG, avaliação global. AFA, avaliação formal de aprendizagem. Por aí vai. O professor vai lançando as notas, por exemplo, aqui um 5, 7. O sistema já vai calculando a média e apresentando em tela. Essa tela é interessante, assim como a da frequência, que ela tem o salvamento automático. Então, o professor não precisa lançar e depois clicar no botão salvar. Assim que ele sai do campo, o sistema já grava. Cliquei fora do campo, o sistema já gravou. Não preciso ir lá e clicar em salvar. O salvamento é automático nesse caso. E aí ele pode navegar, se tiver muitas notas, ele pode navegar entre elas, sem perder a referência do aluno, e pode mudar de disciplina aqui, ó. Eu lancei português, agora vou lançar matemática. Então eu não preciso voltar tudo de novo para daí lançar matemática. Por aqui mesmo eu já consigo fazer, tá? E também os bimestres aqui. Então eu vou voltar aqui. É bem simples, né? O lançamento de nota. Então agora a opção de frequência. No campo frequência, vai aparecer a lista de alunos, como padrão, e os dias para lançamento da frequência. Eu vou pegar a língua portuguesa, que tem aula gerada. Vai aparecer assim para vocês, ó, a disciplina, o bimestre e os dias de aula. Então você pode clicar no aluno e falar que dia 20 ele teve nessa aula, aí nessa última faltou, por exemplo. Então você consegue fazer o lançamento. Nessas abinhas aqui você pode ir para trás ou para frente e lançar a frequência da semana passada, por exemplo, tá? Lançando aqui, ele já vai te dizendo ali por aluno quantas faltas e quantas presenças. Aqui nesse botão aqui, eu posso clicar nele para lançar a frequência de todos os alunos de uma vez só. Então, para não ter que aluno por aluno clicando, dizendo que ele veio, eu marco isso aqui, ele lança ou frequência ou falta para todos os alunos, e aí você vai lá e só muda. Posso, por exemplo, marcar presença para todo mundo, procurar só o aluno X que eu sei que não veio e marcar a falta. Tá? Como só tem um aluno, não dá para ver direito essa funcionalidade, mas quando vocês acessarem aí, vocês vão ver que esse primeiro botãozinho ele serve para aplicar a presença ou a falta para todos os alunos. Beleza? Então, o lançamento de frequência é isso. Vou voltar aqui. E agora eu tenho conteúdo ministrado. Depois eu vou falar de uma vez só de conteúdos e correções, tá? Então, primeiro eu vou vir aqui em conteúdo. E aqui, ó, eu tenho língua portuguesa, ainda não tem nada lançado. Mas se eu venho aqui em mais conteúdo, eu posso dizer, aqui no ministrado, no caso, né? Que no dia 6, por exemplo, durante, sei lá, uma hora, aqui ele pede por minutos, tá? Então tem que colocar aqui 50 minutos, no caso 60 minutos, uma hora. E aí eu digo o que que eu apresentei, qual foi o conteúdo desta aula. É interessante eu marcar e fazer esses lançamentos aqui, porque depois eu posso tirar um relatório, um diário de classe, com a frequência dos alunos, com as notas e com os conteúdos ministrados. Então sai lá, dia 20, dia 6, dia 7, qual foi o conteúdo ministrado naquela aula. É bem simples, seleciona a data, seleciona a aula, vai na abinha ministrado, digita o tempo e o que foi ministrado e clica no botão salvar. Beleza, está registrado. E eu posso fazer isso também para os bimestres e para várias disciplinas. Beleza? Então, toda a opção de lançamento, de consulta, a gente viu. E agora a gente entra numa outra etapa, que é uma etapa chamada ambiente virtual de aprendizagem. O ambiente virtual é a plataforma que vai
apresentar os conteúdos para os alunos, vai registrar quanto tempo que eles passam naqueles conteúdos e várias opções aqui eu vou mostrar para vocês. Então, vou clicar aqui nessa opção conteúdo, que é a primeira aba. Vamos lá. Dentro de conteúdo, a primeira vez que vocês acessarem vai estar assim, não tem nenhuma seção, e você que vai organizar como é que você vai distribuir isso. Vou mostrar aqui, ó. Vou criar com vocês do zero. Vou clicar em mais seção e eu tenho uma seção. Eu posso dar o nome que eu quiser. Geralmente eu costumo trabalhar assim, ó. Primeiro bimestre. É a minha seção. Chama primeiro bimestre. Eu posso ter mais uma, segundo bimestre. E por aí vai. Posso ter quantas quiser, ó. Opa, bimestre. Então, eu vou cadastrar aqui. Depois que eu cadastrei a seção, eu tenho que entrar e cadastrar a subseção. Fica aqui, ó, nesses três pontinhos, adicionar subseção. E vai ser uma seção dentro do primeiro bimestre. Aí eu posso chamar aqui, por exemplo, de conteúdos. Conteúdos para estudo. Ó, eu posso ter uma outra subseção que chama atividades. Atividades online. Então, posso criar quantas subseções forem necessárias. Tem esse botãozinho aqui, ó, do publicado, porque quando o aluno acessar o conteúdo do sala de aula dele, enquanto você está editando, ele não vê nada. Quando você publica, aí ele começa a ver. Então, se eu não publiquei, só aparece para mim. Se eu publiquei, eu estou disponibilizando para os alunos. Então, vamos deixar para publicar quando tiver tudo estruturado. Dentro da subseção, eu consigo adicionar alguns recursos. Então, dentro da pastinha Conteúdos para Estudo, eu posso adicionar aqui, por exemplo, ó, vou vir em mais conteúdo, e hoje o Genera trabalha com esses tipos aqui, ó. Eu vou começar de baixo aqui. O primeiro deles e um dos mais utilizados é o vídeo. Quando eu clico em vídeo e salvo, eu estou adicionando este recurso à minha subpasta Conteúdos. Eu digito aqui o nome do recurso, vídeo aula sobre o tema, trabalhar, por exemplo. Então eu digitei aqui, ó, ele já começa a aparecer o título ali e ele me pede uma URL. A URL eu tenho que vir aqui, ó, por exemplo, no YouTube e pesquisar algum vídeo aqui sobre oração. Peguei aqui e vou copiar essa URL aqui, ó, que é esse link aqui de cima. Botão direito copiar. Quando eu coloco lá naquele espaço ali, ó, botão direito colar, é só isso. Feito isso, já está agendado ali o meu vídeo. Claro que agora só vai aparecer quando eu publicar tanto a seção como a subseção. Assim que eu fizer a publicação, vai aparecer lá para o aluno. Então, o primeiro recurso é o vídeo. Vamos adicionar mais recursos aqui, ó. Adicionar recursos. Eu tenho um recurso aqui também de slide. O slide que o Genera chama aqui é aquele slide online. Talvez alguns conheçam, por exemplo, o slide do Google. Tem o slide online, tem várias plataformas de slide, mas tem o slide ali do Google. Deixa eu abrir aqui um documento. Mas eu vou fazer melhor. Eu vou pegar nesse aplicativo aqui, ó, SlideShare. Nesse aplicativo aqui são vários slides online. Eu posso enviar slides também. Vou pegar um slide pronto aqui, por exemplo, esse aqui. Vou copiar esta URL e vou colocar aqui. Slide online.
certo? Aí o aluno vai conseguir enxergar lá do computador dele. Eu vou mostrar também a opção do slide físico, que é aquele PowerPoint ou qualquer ferramenta que vocês tiverem aí. Mas esse slide online é um dos recursos. Vou adicionar mais um recurso aqui então. O quiz e a atividade eu vou deixar para colocar na outra subseção de atividades. Eu estou na seção conteúdos, então eu vou pular aqui para arquivo. O arquivo, ela é a opção de você, por exemplo, o slide físico, né, que é aquele documento que tem no seu computador, PDF ou slide ou Word, o que tiver no seu computador que você quiser distribuir para a turma inteira, você utiliza esse recurso de documento. Nesse recurso eu posso colocar aqui, ó, documento apresentado em sala no dia 5, por exemplo. Aí eu venho aqui no meu computador, clico nesse botão Upload, eu venho no meu computador, pego algum PDF, algum documento e anexo lá. Assim que eu anexar ali, todos os alunos vão visualizar esse documento. Vou pegar um aqui, esse doc 1 aqui. Tá lá, e depois eu vou mostrar a visão do aluno só para vocês verem que ele já consegue baixar lá assim que eu publicar, né? Então, tem mais um de conteúdo aqui, mais um recurso, que é essa opção de documento. O documento ele serve quase que como uma atividade, na verdade, porque ele vai exigir que o aluno envie um documento para o professor. Então, eu não vou colocar ele aqui nessa sessão. Então, sobre a seção de conteúdos, está prontinho. É isso aqui que eu quero. Eu consigo visualizar aqui para ter uma ideia de como que aparece lá para o aluno. Para ele vai aparecer assim, ó, as abinhas aqui. No caso, quando ele clicar em conteúdos, o link, o botão para download. No slide, o botão para ele abrir o slide. E no vídeo, o vídeo do YouTube que a gente colocou. Ele roda o vídeo dentro da plataforma, tá? Até para ele conseguir temporalizar ali quanto que o aluno gastou naquela atividade. É aquela opção que eu mostrei para vocês lá. Então, ele vai controlando cada atividade dessa, quanto tempo que o aluno está engajado ali, está fazendo ou não está fazendo. Beleza? Então, vou voltar ali no editar. E agora vamos para a parte de atividades, porque tudo isso aqui é conteúdo, né? Na parte de atividades, a gente tem o quiz. Eu vou adicionar recurso aqui e vou marcar o quiz. Ó, o quiz está aqui, eu consigo montar o questionário do quiz. Eu posso vir aqui ó, em mais questão, ele vai abrindo quantas questões que eu quiser. Eu vou colocar 3 questões. Aí eu tenho que lançar a pergunta. Pergunta número 1. Elabora a pergunta, dá para marcar aqui, dá até para colocar alguma imagem, alguma figurinha. E você vai configurando aqui. É uma questão aberta. A questão aberta vai abrir um campo para o aluno digitar. E depois você vai corrigir. A opção uma alternativa correta e múltiplas, eu já vou dizer algumas opções de resposta e vou dizer qual que são as corretas. O legal dessas opções, alternativa uma só e a múltipla, é que o sistema faz a autocorreção. Então o professor não precisa nem ficar corrigindo, já sai para ele o resultado, quem foi que acertou, qual foi a pontuação que tirou. Agora, se eu marco no dentro do quiz que tem uma questão aberta, aí vai para o professor fazer a correção, tá? Vou marcar aqui uma opção correta. Eu já disse qual era a pergunta e agora eu tenho que adicionar as respostas. Eu vou adicionando aqui, ó, resposta 1. Consigo colocar quantas eu quiser. Resposta 2, resposta 3. Beleza. E aí eu marco qual é a correta. No caso, a 2 é a correta. Então, cadastrei minha primeira pergunta. Ó, eu vou digitar mais uma pergunta aqui. Pergunta 2. Vou colocar uma correta e vou adicionando aqui. 2. Essas são as respostas. Eu sei que é muita coisa, pessoal, mas isso está sendo gravado, vai ficar registrado esse arquivo para vocês depois, então, para vocês consultarem. Quando estiver fazendo, tiver alguma dúvida, abre o videozinho ali e vai naquele ponto que vai ficar, vocês vão acostumar.
Vou marcar qual é a resposta correta. E quando eu clico aqui na questão, eu já tenho agora a pergunta um, pergunta 2 e a pergunta 3. A pergunta 3 eu vou colocar que é múltiplas. A diferença do múltiplas é só a quantidade de respostas corretas, né? Porque, por exemplo, aqui na pergunta 3 eu tenho 5 opções de resposta. Aí eu digo que tanto o número um quanto o número 5 estão corretas. Então, se o aluno marcar a 1 e a 5, vai dar ok. Se ele marcar só a 1, ele vai atingir 50% da questão só. Então é isso, ó. Eu vou cadastrando quantas questões eu quiser e vou elaborando o meu quiz. Tem que dar um nome aqui para ele. Vamos lá. Dei um nome para ele, já aparece ali, é o que vai aparecer para o aluno também. E tem uma opção que vocês viram aqui, ó, avaliação. Ele pede selecione a avaliação. Se esse quiz, essa atividade online, for substituir alguma das provas que vocês têm, eu posso marcar qual é essa prova. Por exemplo, no decorrer do bimestre, vocês têm a atividade avaliativa, o simulado, prova final. Então, o quiz poderia ser uma dessas provas, uma dessas atividades, tá? Se não for o caso, só deixa sem, porque daí o aluno vai responder, você vai ter acesso às respostas e depois você mesmo vai lá e digita a nota que ele tirou na avaliação tal. A outra atividade aqui, ó, mais recurso, é a opção de atividade. Na opção de atividade, é como se fosse o quiz, só que é uma atividade que o aluno vai fazer na casa dele, vai fazer num PowerPoint, por exemplo, ou vai fazer uma apresentação, qualquer documento que ele for fazer, você vai só passar as orientações sobre a atividade. Por exemplo, pesquise sobre o tema e faça um trabalho 10 páginas, enfim. Dá para deixar bem descrito aqui qual é a atividade, o que que vocês esperam do aluno, atividade de casa, por exemplo. E beleza, tá prontinho aqui. Aí ele vai fazer, vai abrir um botão lá para ele fazer o upload deste documento, beleza? Então, na verdade, a atividade de casa é essa atividade, e aquele último recurso que ficou faltando, ele é um conteúdo. Vou voltar aqui, ó, em conteúdo, e o único recurso que eu não mostrei ainda é esse aqui, documento. Os demais todos eu mostrei. O documento, ele é um conteúdo que o professor vai digitar ou vai pesquisar na internet. Por exemplo, artigo para estudo. O professor vai vir aqui, vai digitar um texto, vai copiar um texto do documento do Word que ele tem, ou do site, por exemplo, aqui, ó. Educação inclusive. Pegar esse aqui, pegar um artigo qualquer aqui da revista. Esse aqui é um PDF, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Esse aqui sim. Tem aqui um artigo, está dentro de um site, Educação Inclusiva, tem todo o texto aqui. Você pode fazer isso aqui, ó, selecionar tudo até onde você quer, por exemplo, até aqui, botão direito copiar, e lá na sala de aula você cola. Ó, ele vai perguntar se eu quero manter a formatação, se eu quero inserir só o texto. Eu vou manter, ele vai puxar a configuração exatamente como estava no site, até a cor do texto, tudo. Quem são as pessoas ali e o texto. Então, é um artigo que eu vou colocar para o aluno ler e depois eu vou controlar para saber quanto tempo que ele ficou nesse artigo, se ele realmente leu e tudo mais. Então, fica dentro da parte de recursos para conteúdos. E de atividade, a gente só tem duas opções, que é o quiz e a atividade de casa. Vamos dar uma olhadinha, vamos visualizar aqui para ver como é que o aluno vai enxergar isso tudo. Então, eu cadastrei aqui o vídeo,
o slide online, o documento, para ele fazer download, o artigo, ó, que eu acabei de inserir, e em atividades ele tem a atividade online, que é o quiz, ó, ele pode iniciar aqui e fazer, responder as perguntas, e a atividade de casa ele vai fazer no computador dele, vai ler a orientação que você passou, vai fazer o trabalho, vai vir aqui fazer o upload e te enviar esse documento para que você faça a correção. Tanto o quiz quanto essas correções de atividades, eles vão parar nesse menu aqui, ó, que é o único que a gente não viu ainda, que é o menu de correções. Então, assim que o aluno enviar, você vai ver, ó. Então, tem dois documentos de atividades. Tem um atividades avaliativas online e o outro é atividade de casa. E aqui você sabe se o aluno entregou ou não. E assim que corrigir, vem para cá para a abinha corrigidos. Lembrando que o quiz ele tem a correção automática, então ele já vai automaticamente para cá, mas o professor tem acesso para ver que ele respondeu para confirmar alguma coisa. Beleza? Então essa é a parte de conteúdo. Dá para brincar bastante aqui, dá para personalizar de acordo com o que vocês esperam aí. E só lembrando que tem que publicar as sessões, as subseções, para daí aparecer de fato lá para os alunos, tá? Depois eu vou acessar um aluno. Então é isso, pessoal. Agora só preciso mostrar para vocês a parte do mobile, né, do aplicativo do Genera, que é basicamente o que a gente viu aqui, só que um pouco mais resumido. No aplicativo não tem todas as opções, mas as principais ali do dia a dia ele tem. Eu vou compartilhar a tela do meu celular e vou mostrar para vocês. Estou espelhando aqui a tela do meu celular e eu vou vir na loja do aplicativo. No caso aqui, eu estou com Android, eu estou com iOS, mas pelo Android também tem, tá? Vou acessar a loja de aplicativos, vou vir aqui em buscar e vou digitar Genera. Tá lá o aplicativo, vou baixar ele, beleza. Vou abrir e vou digitar aqui o e-mail que a gente colocou lá para esse professor, beleza. Vou colocar a senha. Então esse é o sala de aula mobile. Ele vai trazer aqui os diários, as disciplinas que vocês tenham. Então, vou selecionar, por exemplo, língua portuguesa. Ó, e ele traz os recursos que tem dentro do diário. Frequência, nota, conteúdo, os avisos e os grupos. Está vendo que tem menos opções aqui, né? Mas o principal é, por exemplo, a frequência. Se quiser fazer o lançamento da frequência pelo celular, seleciona a disciplina, vai em frequência e vai estar ali o dia de aula para você lançar a presença ou a frequência. E quando você vai passando para o lado, ó, ele mostra o dia anterior, as aulas no caso anterior, né? Agora sim, o dia anterior. E você pode ir fazendo a chamada por aqui. Eu só tenho um aluno nessa disciplina, mas os alunos vão aparecer um abaixo do outro aqui. Vai aparecer vários alunos, você vai lançando pelo celular. A questão da nota, é a mesma coisa, vai no menu nota e tá ali a nota, a avaliação, as avaliações, né? E você vai lá e pode ir lá clicar e mudar a nota ou lançar a nota pelo celular. Conteúdo ministrado é a mesma coisa, vai ter lá o maisinho, seleciona o dia, a aula no caso, né? A aula do dia 19, qual foi a descrição, o que foi ministrado, em quantos minutos foi ministrado, beleza? E a parte dos avisos, ó, tem lá o registro do aviso que eu cadastrei pelo computador, eu posso cadastrar um aviso pelo celular também. A tela é bem parecida, tem o título, a descrição, quem são os alunos que eu quero enviar.
para quem que eu quero enviar, se é para o pai, para a mãe, para o aluno, e a data e hora. Esses são os recursos do aplicativo, tá? Tem um menu ali também com as opções, o calendário, para o professor conseguir ver os dias que tem aula, as ocorrências. Então, ele tem essas opções aí, certo? Língua portuguesa, dia 26, por aí vai. É bem simples, é só ter um e-mail válido, tudo certinho e vocês conseguem. A diferença do sala de aula para o professor e para o aluno é que toda aquela parte do ambiente virtual de aprendizagem o aluno consegue enxergar através do sala de aula. Então, o vídeo que vocês postaram, aquele PDF, aquele slide, ele consegue acessar pelo mobile dele. Mas o professor é só essas operações aqui por enquanto. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a visão do aluno agora também, tá? Então, lá no aplicativo do Genera, agora eu estou logado como aluno, tá? Como aluno, ele também tem as opções do diário, e se ele for ali em língua portuguesa, para o aluno aparece assim, a frequência, as notas para ele consultar, o grupo de discussão para ele falar com o professor dele, conteúdo ministrado também, e o conteúdos seria o ambiente virtual. E no conteúdos eu tenho o vídeo, aquele vídeo do YouTube, ó, ele roda dentro do aplicativo. Eu também tenho o slide online, no caso é o botão ali para me abrir o slide, e eu tenho também o documento que o professor enviou, um PDF, e o artigo de estudo, beleza? E as atividades online, né? Atividade, no caso, o quiz, ele pode vir aqui, pode fazer o quiz pelo celular também, ó, do jeito que o professor estruturou as perguntas, as respostas, ele marca aqui e vai respondendo. E finaliza. O sistema corrige automaticamente, fala foi o resultado, inclusive ele pode ver ali o que ele respondeu e qual era a resposta correta. E a atividade de casa, que daí no caso ele faz e manda o arquivo para o professor. Então, rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como que o aluno vê tudo isso que vocês publicam para eles, tá? Pessoal, então é isso. Com isso a gente conclui a apresentação de todos os módulos, de todas as opções que o sistema fornece. Bom trabalho para os senhores, para as senhoras. E qualquer dúvida, deixem ali na secretaria, deixem com as meninas ali que a gente vai estar respondendo, tá bom? Obrigado, boa noite.